Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. Eu quero falar nessa noite sobre os ventos da vida. A leitura é um pouco extensa, mas eu não vou fazer toda a leitura do texto. Eu vou ler apenas os 10 primeiros versículos e eu acredito que a gente vai ter uma noção do que diz o texto, porque o texto é muito grande. Achamos? Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio em Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos a noite ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lídia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defrontando de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite estarmos aqui na sua casa para falar da sua palavra. Abre a nossa mente para que possamos entender. Abre o nosso coração, Pai, para que possamos absorver a sua palavra. Ó Deus, que nada venha nos distrair, mas que a nossa mente, que o nosso coração possa estar cativo ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Espírito Santo, fala com a gente, fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Esse texto fala a respeito de Paulo. Paulo está preso, e está indo ele em direção a Roma. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina. Nem sempre as coisas funcionam do jeito que a gente desenha. A vida é cheia de surpresas. A vida, na verdade, ela é cheia de imprevistos. E esses imprevistos acontecem com todos nós. Certamente, esses homens, 276 homens, estavam navegando e acreditavam que iriam sair bem e chegariam bem no destino. Mas a vida não é sempre assim. Não é todo dia que as coisas funcionam. Não é todo dia que as coisas dão certo. Não é todo dia que as coisas saem perfeitamente como nós desenhamos ou como nós sonhamos.
A vida é repleta de situações que a gente nem imagina. Certamente esses homens não imaginariam o que ia acontecer na viagem. Eles não poderiam mencionar, imaginar o que poderia surgir nessa viagem. Aparentemente, uma viagem, 276 homens estavam dentro de um navio e acreditavam que ia chegar em segurança. Mas desde o início dessa viagem há um grande problema. Eu fiz questão de ler apenas os versos de 1 a 10 para mencionar justamente o problema que eles estavam enfrentando. O texto diz que existiam ventos contrários. Eles nunca poderiam imaginar, certamente, que esses ventos aconteceriam. A gente pode se lembrar de quando Jesus estava no barco e começou a ventar, os discípulos ficaram desesperados. Ou seja, os discípulos não imaginavam que ia enfrentar um vento que fosse contrário. E esse vento, então, ele começaria a dificultar a viagem. Esse vento, então, começaria a dificultar a embarcação e fazendo que a viagem se tornasse não uma viagem tranquila, não uma viagem com facilidade, mas uma viagem que ia trazer dentro do coração deles um certo temor. O texto diz que eles começaram a perceber, e Paulo disse isso, que aquela viagem seria uma viagem perigosa, que aquela viagem não seria uma viagem fácil, que eles não chegariam ao destino como eles poderiam imaginar. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que insistem em prosseguir na sua caminhada, mesmo que elas sejam avisadas. Há muita gente que fracassa, que erra, que tropeça, não por falta de aviso, mas porque elas tendem a dizer que vão fazer aquilo que eles querem. Paulo estava dando um aviso. Paulo estava falando de uma viagem não tranquila, não uma viagem de facilidade, não uma viagem que eles chegariam no destino com tranquilidade. Há muitos momentos na nossa vida que a gente pensa que vai ser tranquilo e não é. Mas é muito bom quando a gente tem ao nosso lado, ao lado da nossa caminhada, da nossa jornada de vida, porque os ventos sopram. Os ventos eram ventos da natureza que estavam soprando. Os nossos ventos não são esses ventos da natureza, são situações, são circunstâncias, são problemas que sopram sobre nós. E feliz é aquela pessoa que tem ao seu lado alguém que lhe instrui. Aliás, feliz é a pessoa que tem ao seu lado um amigo. Se você tiver um amigo, porque eu tenho a certeza que a maioria não tem um amigo aonde ele possa confiar, aonde ele possa falar, aonde ele possa confessar as suas dificuldades. Quando a gente tem uma pessoa assim, a gente precisa valorizar. E Paulo estava dizendo, olha, a viagem vai ser trabalhosa, a viagem vai ser difícil. O bispo Roberto faz uma citação a respeito de um livro escrito pelo seu genro. Ele diz assim: o Espírito Santo precisa daqueles que gritem, há veneno na panela, fazendo uma alusão a um texto bíblico. Nós precisamos ser, na nossa caminhada, não pessoas que apenas olhamos o perigo. Nós precisamos ser pessoas capazes de alertar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos apenas saber que há perigo, nós não podemos apenas saber que há dificuldades e não alertar. Ora, se a pessoa vai aderir, abraçar ou não, já não nos diz mais respeito. O que cabe a nós
é sermos uma voz no meio de um mundo sem voz. Há muitas pessoas que veem o que nós não vemos. E nós precisamos entender isso. Aqueles 76 homens estavam ali, e aqueles homens, eles não tinham a visão, eles não estavam vendo o que Paulo estava vendo. E nós precisamos, muitas vezes, ter um coração aberto, ter um coração quebrantado, para ouvir aquilo que Deus pode estar falando através de uma pessoa para nos livrar, para nos tirar do perigo, para nos tirar de uma situação, para nos tirar do problema. Eu entendo que isso é muito difícil. E eu vou exemplificar algo para você. Imagine que você vai viajar. Imagine que você está num navio, está tudo certo, você pagou a passagem e você está indo em direção ao seu sonho. Vamos imaginar que você vai a um cruzeiro com a sua esposa, né, com a sua família, e você pagou todas as prestações, e aí Deus fala para você, ou então Deus usa alguém e fala assim: não vá a essa viagem. O que você faria? A primeira coisa que você pensaria é o seguinte: foi Deus ou não que falou? A segunda coisa que você falaria ou pensaria seria a seguinte: e agora? Como é que eu vou fazer depois de pagar tantas prestações, de investir o meu dinheiro, e agora eu estou ouvindo dizer que não é bom que eu vá? O que você faria? Você iria e contaria com a misericórdia de Deus em razão da sua desobediência? Ou você teria coragem de chegar e dizer: se eu tenho certeza que é Deus, eu não vou? Há situações na nossa vida muito complexas. Há situações que, mesmo que nós saibamos a posição a tomar, a gente muitas das vezes não toma a decisão que deveria. Paulo chega e diz: olha, a viagem vai ser trabalhosa. Sabe que uma das coisas mais difíceis para todos nós é obedecer. E todas as vezes que nós não obedecemos, nós trazemos para a nossa vida prejuízos. Uma pessoa que não obedece, e a Bíblia está repleta de textos, aonde quando houve uma desobediência em relação àquilo que Deus desejava para o seu povo, Israel tinha uma prática de desobedecer aquilo que Deus falava. Israel gostava de desobedecer às instruções de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes nós somos livres ou libertos do perigo em razão da nossa obediência. Mas você há de convir comigo que para esses homens que não conheciam Deus, que estavam naquele navio, ouvir Paulo e acreditar que aquela viagem seria perigosa, era muito difícil. Mas será que para nós seria muito difícil? Será que para nós seria muito complicado ouvir Deus falar conosco e agir de forma que agrade a Deus? Paulo então sinaliza não apenas o perigo, mas Paulo diz o que vai acontecer nessa viagem. A princípio, irmãos, nós precisamos ser pessoas como Paulo. Nós precisamos ter o Espírito de Deus para falar aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, mas que pela graça de Deus Ele nos revela. Pela bondade do Senhor Ele nos faz conhecer. Pela sua misericórdia Ele nos faz entender. Paulo então, ele não apenas diz: vai haver perigo. Essa viagem será uma viagem perigosa. Essa viagem será uma viagem trabalhosa. Há ventos contrários. Nós queremos ir e os ventos estão soprando contra nós. Ora, a primeira sinalização que Paulo dá, ele diz: olha,
o prejuízo será com o navio. O navio vai sofrer um prejuízo. O segundo, a carga desse navio vai sofrer prejuízo. Certamente, era um transporte de cereais, os romanos faziam isso, eles transportavam cereais. E o terceiro prejuízo seriam com as vidas. Primeiro 2 bens materiais, o navio, e depois os cereais, e depois as vidas. Paulo estava sinalizando que havia perigo. Eu não sei quando alguém sinaliza que há perigo, o que você faz? Você diz assim, não, eu tenho Deus e vou, ou você diz assim, eu vou ser um cara prudente. Se Deus está usando alguém para me avisar, significa que Deus já está me livrando de antemão, que Deus quer que eu ande segundo os seus preceitos, a sua vontade, o seu conselho. Mas Paulo estava falando para homens que não conheciam Deus, mas ele estava falando coisas práticas. Olha, essa viagem, os ventos são contrários, o dano vai haver com o navio, vai haver dano com a carga e vai haver dano com as vidas. E aí o que o centurião faz? O centurião não dá atenção ao apóstolo Paulo. E eu quero dizer que há muitas vezes nós temos dificuldade não de ouvir, mas de obedecer. Eu acho que o problema maior não é ouvir alguém. O problema maior não é dobrar o coração para ouvir uma pessoa falar. A nossa maior dificuldade é obedecer. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. E as experiências dos outros, nem sempre elas servem para nós. Porque nós queremos as nossas experiências, nós queremos o nosso próprio estilo de vida. E aí então, nós fazemos o que nós queremos. Há pessoas que na sua vida, mesmo sendo crente, não são pessoas cautelosas. Ouvimos às vezes alguém dizer, não faça esse negócio. Mas o negócio é bom. Não seja fiador, diz a Bíblia. Aí você chega e diz assim, mas fulano é parceiro, fulano é amigo, fulano é irmão, fulano pode ser qualquer coisa, irmão. Fulano pode ser até de sangue, mas o que vale não é o que fulano é, o que vale é o que a Bíblia diz. Por isso não há dificuldade em ouvir. A nossa dificuldade é obedecer, porque nós temos sempre uma resposta. Nós, ao invés de abraçarmos aquilo que ouvimos, nós retruncamos aquilo. Nós queremos fazer do nosso jeito, e todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito, nós nos damos mal. Não se case com fulano. Fulano não gosta de trabalhar. Fulano não é bom filho. Fulano não é boa filha. Não faça isso. Não, eu vou me casar. Quem vai se casar sou eu. Eu me caso com quem eu quiser. Aí o que acontece? Quando lá na frente a pessoa chega e diz assim, pois é, Deus me avisou, mas eu fiz o que eu queria fazer. Então, a nossa dificuldade não é ouvir. A dificuldade que nós temos é de obedecer. E há certas situações, eu entendo, que há certas situações muito difíceis para nós. Imagine você amar uma pessoa, você querer aquela pessoa, e você saber que aquela pessoa não é a pessoa que vai abençoar a sua vida. É muito difícil você mudar de ideia. Há situações complicadas. Eu não estou descartando as situações complicadas. Eu estou dizendo o seguinte, que nós conseguimos ver por um tempo, Deus já vê o amanhã. Nós enxergamos o que acontece no nosso dia a dia. Deus enxerga além. Deus enxerga daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Você não enxerga nem daqui a um ano. Você nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Por quê? Porque nós não temos isso que Deus tem, esse atributo.
Alguém chega e diz assim, ou Deus chega para você, não precisa usar ninguém. No caso do texto, Deus estava usando Paulo. Deus chega e diz assim, não toma essa decisão, não faça isso, não tome esta posição. E aí você, com o seu livre-arbítrio, você diz assim, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu acho. E aí lá na frente, você diz assim, errei, falhei. Olha, você errou, você falhou, não foi falta de aviso, não foi porque Deus não avisou, foi porque você tomou a sua própria decisão. Você decidiu o que iria fazer, muito embora Deus tivesse alertado. Você lembra de Sansão? Um homem forte, assim igual a mim, com certeza, musculoso, igual a mim. Um homem que destruía exército, um homem que vencia, um homem que Deus tinha um sonho para ele, um homem que Deus tinha um plano para ele. Mas ele não apenas ouviu a voz de Deus, porque ele sabia o que Deus queria para ele, mas ele fez o que ele achava. E todas as vezes, irmãos, que nós sabemos a vontade de Deus e que nós fazemos o que nós achamos, o que nós queremos, quem se dá mal que nós sabemos a vontade de Deus. Você não se lembra de Jonas? Jonas sabia a vontade de Deus? Deus queria que ele fosse para Nínive, então ele decidiu ir para onde? Ele decidiu ir para Tarsis. Ele não precisava passar aquilo que ele passou. Ele não precisava estar dentro do ventre de um grande peixe. Ele não precisava sofrer tudo o que ele sofreu, mas sofreu por quê? Porque ele tomou a sua decisão, muito embora soubesse qual fosse a vontade de Deus. Muito embora soubesse que Deus o queria em determinado lugar, e ele foge como se nós pudéssemos fugir de Deus. Hoje nós não fugimos de cidade em cidade, de lugar para lugar, mas muitas vezes nós fugimos das orientações de Deus. E eu quero então extrair algumas lições. A primeira lição é que quando eles estão navegando em direção ao lugar que eles querem chegar, eles encontram os ventos contrários, e aí Paulo então os alerta dizendo, olha, a viagem vai ser perigosa, a viagem vai ser trabalhosa, há perigo na viagem. Ora, irmãos, quando se fala em perigo, o que a gente imagina? Perigo de você perder a sua vida, perigo de perder as pessoas que estão ao seu lado. Então, o que eles fizeram? Eles, além de caminharem, além de irem em frente, eles foram enganados por um vento suave. O versículo 13 desse capítulo que nós lemos, mostra que, muito embora eles tenham enfrentado uma dificuldade no começo daquela viagem, e eles ainda não estavam propriamente na viagem, eles encontraram um vento contrário, eles foram alertados dos perigos, Paulo sinalizou o que iria acontecer, mas eles foram. E é justamente isso que muitas vezes acontece com a gente. Nós tomamos as nossas decisões, e quando a gente chega no pequeno percurso da nossa vida, a gente diz, viu, eu estava certo, eu estava correto, eu decidi certo. Aí quando passa-se 1 ano, 2 anos, você vê, eu decidi errado, eu decidi da forma que não deveria decidir. Eu quero dizer a você que há situações que nos enganam, há situações que parecem, essas situações, serem contrárias àquilo que Deus falou. Há situações que parecem serem contrárias àquilo que Deus sinalizou, e essa foi uma dessas situações. Quando eles continuam a navegação, e Paulo tinha dito a ele, a viagem vai ser perigosa, vai haver dano com o navio, vai haver dano
com o armazenamento de cereais, vai haver dano com vidas. E quando eles saem, o que eles encontram? Ventos tranquilos. Eles imaginaram certamente que a viagem seria uma viagem tranquila. Há situações que nos enganam, irmãos. Elas são aparentemente, aos nossos olhos, no início, você pensa que é uma coisa e quando chega lá na frente você vê que é outra. Você vive ao lado de uma pessoa, eu quero ficar com fulano, e aí aparentemente você diz, não é a pessoa certa que Deus tem para mim. E aí quando chega lá na frente, você vê que foi a pessoa errada. Ao invés deles enfrentarem, quando saírem, um vento forte, vem um vento suave, vem um vento tranquilo, vem um vento normal, desconsiderando tudo aquilo que eles já tinham ouvido. O que eles fazem? Eles levantam âncora, prosseguem e seguem o seu próprio desejo. Eles seguem o seu próprio caminho, acreditando e tendo a certeza que eles estavam certos. Eles abandonam aquela voz, eles desprezam. Quantas vezes as pessoas desprezam o conselho? E a gente encontra muito isso nos gabinetes. A pessoa vem fazer o gabinete com a resposta no coração. Se o pastor fala o que eu quero ouvir, maravilha, mas se ele não falar o que eu quero ouvir, eu mantenho aquilo que eu acredito que é perfeito. Então você não precisa de gabinete. Se você já tem uma decisão tomada, você quer apenas que o pastor endosse, então você não precisa, porque ele pode não endossar. Ele pode dizer a você aquilo que você não quer ouvir. Ele pode dizer aquilo que você pensa que é certo, ele vai dizer que é errado. Ele pode dizer, um caminho é esse, não, o caminho é o outro. Você não tem que fazer assim, você tem que fazer de outra forma. Quantas vezes os pais falam aos filhos? Quantas vezes os pais orientam os filhos? Quantas vezes os pastores orientam o seu rebanho? Não vai por aí, não faz isso, não tome esta decisão, não vá por esse caminho, não vá por esse lado. Mas a pessoa não dá ouvido. A pessoa faz aquilo que ela gostaria de fazer. Esses homens, eles não deram ouvido ao que Paulo tinha falado. Eles deram ouvido aos peritos, aqueles homens que estavam dizendo, não, nós podemos sim navegar com segurança, haja visto, os ventos estão tranquilos. Segunda lição é que a bonança, ela pode se tornar uma tempestade. Nem tudo que aparentemente está tranquilo continuará sendo tranquilo. Nem tudo aquilo que aparentemente parece que vai funcionar bem, pode funcionar. Porque o texto diz, alguns estudiosos dizem, que cerca de 10 quilômetros não é muito, cerca de 10 quilômetros aconteceu o que eles não imaginavam. Porque a navegação agora era uma navegação tranquila. Os ventos estavam soprando ao seu favor. Mas lembra o que Paulo disse? Não preciso lembrar o que aquele homem disse, eu não preciso lembrar o que o pastor disse, eu não preciso lembrar o que meu pai disse, eu não preciso lembrar o que minha mãe disse, porque o que eles disseram não está acontecendo. Cerca de 10 quilômetros apareceu um tufão, que a revista atualizada, na área, Almeida Revista Atualizada, só ela menciona, a NVI não menciona, menciona um vento nordestino, mas a atualizada, ela dá o nome desse tufão. O nome do tufão é Euraquilão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos tufões na nossa vida, não porque Deus queira muitas vezes nos provar,
Nem sempre o que acontece conosco são provações de Deus. Muitas vezes acontecem as coisas conosco, porque nós somos desobedientes à voz do nosso Deus, à voz do Senhor. Eles não imaginavam que 10 quilômetros depois, eles iriam enfrentar um tufão, eles iriam enfrentar uma tempestade. E agora, aquela viagem que parecia ser uma viagem tranquila já não era mais. Quando nós desobedecemos aquilo que Deus fala, irmãos, a viagem aparentemente pode até parecer tranquila, mas não será. Agora, com esse tufão, eles não têm mais controle, eles não têm mais controle do navio. É interessante que muitas vezes, por causa de uma pessoa, e nós vivemos nesse mundo, estamos encrencados, e só não estamos mais porque Deus mandou Jesus, o seu Filho, mas às vezes por causa de uma pessoa, por causa da decisão de uma pessoa, toda uma família sofre. Toda uma família sofre dificuldade por decisão de uma só pessoa. Todos aqueles homens estavam agora diante de uma tempestade, eles não tinham controle no navio, eles não conseguiam controlar o navio, eles estavam sendo, a Bíblia diz, o texto diz, que eles estavam sendo arrastados. Eles não conseguiram, eles não tinham controle sobre aquela situação. Você lembra de Jonas, repetindo, voltando a esse personagem? Aquele navio começou a sofrer uma grande dificuldade, não por causa daqueles que ali estavam, mas por causa de Jonas. Jonas era o homem que estava onde não deveria estar. Jonas era o homem que, em razão dele, veio uma grande tempestade, porque ele desobedeceu à voz de Deus. E o que estava acontecendo aqui era justamente isso. Se eles obedecessem à voz do Senhor, se eles obedecessem à voz de Paulo, certamente não enfrentariam o tufão. Certamente aquele navio não seria arrastado, certamente eles não sofreriam a tempestade não iria pegá-los, porque eles não iriam. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos relacionamentos são abalados, são destruídos por causa de decisões erradas. Quantas famílias são terminadas, destroçadas, divididas, em razão de alguém que toma uma decisão que não deveria tomar. E é justamente o que acontece nesse texto e no texto paralelo que eu citei de Jonas. Por causa de uma pessoa, por causa de alguém que estava liderando, por causa de alguém que estava tomando a frente. Eu quero dizer que liderar não é fácil. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, liderar não é fácil. Porque liderar significa, muitas vezes, não falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas falar justamente aquilo que elas detestam ouvir. E aí, esse homem, esse piloto, que estava conduzindo aquele navio, ele tomou a decisão que ele achava certa. E a força daquele tufão leva esses homens a fazerem duas coisas. O vento começa a soprar, e há momentos na nossa vida que a gente não sabe por quê. Por que o vento está soprando lá em casa? Por que as tempestades estão soprando lá em casa? Por que há tanta coisa acontecendo? Por que os ventos estão sendo tão contrários? E quando eles percebem que aquele tufão começa a arrastar o navio e eles não têm controle, eu não sei se você já andou de barco para pescar, eu não sei se você é tão corajoso assim, já pegou uma tempestade. Mas eu imagino o desespero. Eu imagino o desespero, porque aqueles homens estavam ali naquele barco e o vento estava soprando. Em terra firme é mais fácil.
mas com os ventos soprando, com a força da água, o que fazer? Eles tomam duas decisões. Primeiro, cessaram a manobra. Eles percebem que agora eles não podem mais fazer nada. Ora, eles poderiam ter feito, se eles obedecessem o que Paulo falou, eles saberiam que há uma proteção de Deus, mas eles não obedeceram. Segundo, eles deixaram o vento levá-los. Há muitas famílias que já estão sendo conduzidas pelos ventos da vida. Está dando tudo errado, então deixa assim mesmo. Deixa o vento da vida me levar, deixa as situações da vida me levar, deixa as circunstâncias da vida me levar, e vamos vivendo. Eles começam a não ter mais o poder dentro do seu próprio coração de acreditar que pode melhorar, porque a desobediência sempre, irmãos, a desobediência sempre traz prejuízos. Eles começam agora a serem arrastados, e há pessoas que já cruzaram os braços, há pessoas que estão cruzando os braços, já engessaram, já não fazem mais nada, já desistiram da sua casa, do seu relacionamento, da sua família, como esses homens. O barco agora estava sendo soprado, o tufão estava levando, a tempestade estava levando o barco para qualquer lugar, porque eles não tinham mais controle. E três coisas esses homens começam a perder. Primeiro, eles perdem a carga. Segunda, eles perdem a armação do navio. Segundo alguns estudiosos, quando o texto diz a armação, fala dos móveis que havia no navio, os móveis e utensílios. Terceira coisa que eles começam a perder, a esperança de salvamento. As duas primeiras coisas, se perder, tudo bem. Perdeu o navio, perdeu a carga, mas perder a esperança de salvamento, isso não pode acontecer com a gente. De todos aqueles homens, e aí é o que muitas vezes nós dizemos para muitas pessoas. A pessoa chega e diz: mas pastor, lá em casa só eu sou crente. Eu quero dizer que você é a maioria, mesmo sendo só você a única pessoa que serve a Deus naquele lugar. Porque de todos esses homens, havia apenas um homem. Eu quero dizer a você que por mais fraco que você pensa que seja, por mais frágil que você imagine que seja, talvez você olhe para você e diga: ah, mas pastor, eu não sei orar, pastor, eu não sei pregar, eu não sei muita coisa. Eu quero te dizer que por menos que você olhe para a sua vida, mesmo que você se menospreze, eu quero dizer que você é a maioria no lugar onde você está. O apóstolo Paulo era a maioria não acreditava, Paulo acreditava. Quando todo mundo disser: não vai dar certo, e você tiver a certeza de que Deus falou que vai dar certo, confia em Deus, porque essa voz não é sua voz, esta voz não vem de você, essa voz vem do Senhor dos Exércitos. E quando Deus fala, irmãos, Ele atropela tudo que vem pelo caminho. Quando Deus fala, Ele desfaz tudo que vem pelo caminho, porque a sua voz é poderosa, a sua glória é majestosa, a sua presença é gloriosa. Esses homens perderam a esperança. Talvez você esteja aqui nessa noite, olhando para a sua vida, olhando para aquilo que você tem vivido, olhando para as suas situações, e talvez você diga lá dentro, no seu íntimo: ninguém sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seus amigos não sabem, seus colegas não sabem, mas talvez você diga em uma situação: não há mais salvamento. Eu quero dizer a você que você está pensando errado, porque há um Deus que tem sempre a última palavra. O Deus que nós servimos tem sempre a última palavra. Porque, pastor, note, quem tem Deus sempre, vou repetir, quem tem Deus sempre tem a esperança de salvamento. Sempre.
talvez você esteja vivendo no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, uma situação contraditória com aquilo que você é, que você serve a Deus, que você ama a Deus, porque estava naquela navegação, um homem de Deus. Não estava qualquer homem ali, não estava mais um tripulante naquela embarcação. Ali estava o apóstolo Paulo, um homem que orava, um homem que servia, um homem que adorava, um homem que bendizia, um homem que exaltava ao Deus Todo-Poderoso. Você talvez não se compare ao apóstolo Paulo, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que operou na vida de Paulo é o mesmo Deus que vai operar através da sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu lar, para abençoar tudo o que você fizer. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e acreditar, irmãos. Nós precisamos acreditar. Muitas vezes nós nos achamos os menores, e é verdade, irmãos, sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos fazer. Muitas vezes a gente prega, mas a gente sabe que quem toca no seu coração não é a mensagem que pregamos, mas é o Deus que falamos, é o Deus que amamos, é o Deus que servimos, que é capaz de tocar na sua vida e operar uma obra no seu coração. Paulo então fala de 5 coisas. Paulo, vendo aqueles homens, ele fala de 5 coisas. Ele fala de novo. Ele já tinha falado a primeira vez, eles não deram ouvido, ele tinha dito o quê? Lembremos, essa viagem será trabalhosa. Essa viagem será dificultada. Essa viagem não será fácil. Eles não deram ouvido. Aí Paulo fala pela segunda vez, Paulo fala de novo. Irmãos, nós precisamos aprender a falar de novo. Eu não sei se você tem paciência de falar mais de uma vez. Há pessoas que dizem assim, eu já falei, e se não quiser obedecer, problema. Se vire, se arrebente. Esse não é o nosso ensinamento. Fale de novo. Fale mais uma vez, fale novamente, fale quantas vezes for necessária, porque essa pessoa talvez precisa de um alerta, de um despertamento. Paulo fala de novo, e agora ele fala de 5 coisas. Primeiro, ele começa com uma exortação. Ele chega e diz, vocês deveriam ouvir o meu conselho. Irmãos, o seu conselho, o conselho que você tem que ouvir, é conselho de gente que serve a Deus e que tem a vida no altar, no prumo e no nível, como os antigos diziam. Esse tipo de conselho, porque aí você vai ser macários, você vai ser bem-aventurado, feliz e alegre. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O seu conselho, o conselho que você precisa ouvir, não é do ímpio. O conselho que você precisa ouvir é de alguém que serve ao Deus que você serve. Depois de exortar, ele diz assim, tenham coragem. Imagine, o vento não tinha parado, a embarcação ainda estava trêmula, porque estava sendo ela sacudida pelo vendaval. Chega Paulo e diz, coragem. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida, mas eu quero dizer a você, tenha coragem. Coragem. Mas pastor, como eu vou viver diante desse tufão, euroaquilão, pastor? É uma tempestade na minha casa, é uma tempestade no meu trabalho, é uma tempestade em tudo que eu ando. Tenha coragem. Não abandone a coragem. Segunda, vocês não vão perder a vida. Paulo estava dizendo, olha, vocês não vão perder a vida. A vida de vocês está na mão de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Por mais complicada que seja a situação que você esteja vivendo. Quarta, Paulo fala, tenha ânimo. Ânimo. Falar em ânimo é fácil, mas viver uma situação difícil, e você dizer a você, eu me reporto ao salmista,
Porque a gente chegar para alguém diante de uma tempestade, antes de uma dificuldade, e falar: irmão, coragem. Irmão, tem bom ânimo. Fácil. Difícil é quando a gente diz para nós. E eu lembro do salmista. Ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele diz: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Tenha ânimo, tenha alma, acredite no Deus que você serve. Quinta coisa que Paulo diz: eu creio em Deus. Você crê em Deus? Nós precisamos aprender a crer em Deus, na voz de Deus, na hora do aperto. Na hora do sufoco, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Então, Paulo nos mostra 4 coisas. Primeiro, que o futuro dele, o futuro de Paulo, seu futuro, estava nas mãos de Deus, mesmo ele estando naquela embarcação que era soprada pelo vento. Eu quero dizer a você, que por mais que você esteja vivendo um momento difícil, o seu futuro está na mão de Deus. E só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Só vai acontecer na sua vida aquilo que Deus deixar. Porque a sua vida está na mão do Senhor. Seu futuro está na mão dEle. É Ele que dirige, é Ele que coordena. Segundo, os ouvidos de Paulo estavam aguçados, prontos para ouvir Deus. A tempestade está soprando. A embarcação está sendo arrastada e jogada de um lado para o outro. Mas Paulo acredita que o seu futuro está nas mãos de Deus. Paulo tem ouvido para ouvir a voz de Deus. Ele chega para aqueles homens e diz: olha, nessa noite, um anjo do Senhor me apareceu, o Senhor a quem eu sirvo, e me disse que ninguém se perderá. Irmãos, o que nós precisamos hoje é de pessoas que profetizem aquilo que Deus quer falar. Paulo, diante daquela maioria sem Deus, diante daquela maioria que não acreditava em Deus, ele disse: olha, o anjo do Senhor me apareceu. Se eles acreditavam em anjo ou não, se eles confiavam em anjo, não interessa, Deus me apareceu. Às vezes a gente conta as coisas para as pessoas se você quiser acreditar, acredita, se você não quiser acreditar, problema seu, não acredita, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que fala, é o Deus que revela, é o Deus que mostra, é o Deus que diz, é o Deus que opera. Paulo diz: olha, o anjo do Senhor me apareceu essa noite, o Deus a quem eu sirvo, e ele disse que ninguém se perderá. Terceira, Paulo fala de uma fé que ele tem em Deus. Sabe, a nossa fé, ela é vista, não quando a gente diz assim: eu tenho fé, mas diante das tormentas da vida, diante das tempestades da vida, você tem que dizer: Deus está comigo, e eu creio nisso. E Deus está deixando algumas coisas acontecerem, mas Ele vai embargar isso, Ele vai acabar com isso, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. 4, a palavra de Deus é fiel. O que Deus tinha dito, todos se salvarão. Você já ouviu uma profecia? A gente tem que aprender a ouvir profecia. Sabe o que a gente faz com a profecia? A gente coloca ela na prateleira. Deixa lá. Deixa lá. Se for de Deus, ela vai acontecer. Ela vai se cumprir. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai acontecer. Ponto final. Paulo chega e diz: olha, nenhum de vocês vão se perder. Sabe, eu tenho pedido a Deus que nenhum dos meus venha se perder. Tem muita gente na minha casa, na minha parentela mais distante, que precisam do Senhor. Eu tenho dito: Senhor, que nenhum deles venha se perder, que o Senhor venha salvar cada um deles,
que o Senhor vai estender as suas mãos, porque a palavra do Senhor é fiel. Ele disse para Paulo: nenhum de vocês vão se perder. E aí quando você chega lá, quase no último verso dessa mesma narrativa, que fala sobre o naufrágio, o texto diz que todos se salvaram. O barco não foi salvo, porque ele se acabou. Os cereais não foram salvos. Os móveis que haviam dentro da embarcação não se salvou. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com vidas. Deus está preocupado com você. Sabe o que é mais precioso para Deus? Não é aquilo que você tem, mas aquilo quem você é. Isso é mais importante. Deus poderia ter salvado eles através do barco. Deus poderia ter livrado ele de qualquer forma, mas o que importa para Deus é a vida, o que importa para Deus é a alma, o que importa para Deus são pessoas, e você é importante para Deus. As pessoas são importantes para Deus. A palavra do Senhor é uma palavra fiel. Talvez você esteja vivendo um grande temporal. Talvez você esteja vivendo uma situação que você nunca viveu, porque na narrativa bíblica não tem uma outra narrativa, muito embora Paulo diga que ele sofreu muitos naufrágios. Mas os naufrágios que Paulo enfrentou não foram possíveis, não foram capazes de destruir a fé que ele tinha no Deus que ele servia. Os naufrágios, as tempestades que você enfrentar, elas não têm o poder, não devem ter a autoridade de tirar o bem maior que você tem, que é a presença de Deus. Com tempestade ou sem tempestade, com tufão ou sem tufão, nós serviremos ao Deus Todo-Poderoso. Paulo é um exemplo disso. O vento está se levantando sobre você, levando para onde você não tem controle. Você perdeu as forças. Deus hoje vai salvar você. Pode não salvar a embarcação, pode não salvar os seus bens materiais, pode não salvar aquilo que Ele também poderia salvar. Mas, irmãos, Deus sabe o que Ele faz. Deus sempre sabe o que faz. A gente sempre acha que Deus poderia fazer de outro jeito. A gente sempre acha que Deus deveria fazer de uma outra forma. Sabe, a gente quer dar uma melhorada naquilo que Deus deixa. A gente não precisa dar melhorada em nada. Alguém bate com um carro e aí alguém diz assim: puxa, por que Deus não livrou da batida? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Mas Deus livrou a vida. Deus estendeu as mãos. O carro bateu e Deus levou. Deus sabe o que faz. Você entende isso? Você não tem que questionar nada a Deus. Deus sempre sabe o que está fazendo. A gente que acha que tem que dar uma melhorada, não deveria ser assim, Deus poderia ter feito assim, Deus poderia ter agido dessa forma, Deus poderia ter agido dessa maneira. Deus age do jeito que Ele quer, por isso Ele é Deus, por isso Ele é Senhor. O que Deus quer salvar não são bens, bens são efêmeros. O que Deus quer é salvar vidas que são eternas. Vidas são eternas, pessoas são eternas. Eu queria dizer que Deus quer você. Você que está me ouvindo pela internet, Deus quer você. Deus quer você. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, Deus quer você. Deus quer a sua vida. Deus quer lhe encorajar, como Paulo disse àqueles homens: coragem, tenha ânimo. Deus quer que você não venha perder a esperança. Por que eu não devo perder a esperança? Porque o Deus que eu sirvo está comigo. Porque o Deus que eu sirvo sempre sabe
Ele jamais erra. Ele jamais decide de forma errada. Quando ele decide certo. Deus quer você. Talvez você tenha entrado nessa igreja hoje pela primeira vez, segunda. Deus não quer ver apenas você, Deus quer você. Deus quer a sua vida. A sua vida é preciosa para Deus. Você que é membro dessa igreja, talvez você esteja vivendo os maiores temporais da sua vida. Algo que você nunca imaginou viver. Aquietai-vos. Não é isso que o escritor diz? Aquietai-vos. E sabei, ele diz, que eu sou Deus. O Deus que você serve vai te livrar. Os destroços do navio ficaram. Os cereais acabaram. Foram jogados ao mar. Mas todos aqueles homens, todos foram salvos. Porque Deus, quando fala, Ele cumpre o que Ele fala. A sua palavra é fiel. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Pastor, então o que eu faço com a minha tempestade? Primeiro, que essa tempestade não é sua. Eu espero que você não seja o causador dessa tempestade. Mas se você for, faça como Paulo, esteja na presença de Deus. Se eu for, pastor, dobre o joelho e fique na presença de Deus. Se eu não for, pastor, também dobre o joelho e fique na presença de Deus, para que Deus possa conceder, nesses ventos da vida, nesses ventos que sopram sem que a gente queira, sem que a gente abra a porta, os ventos sopram, mas não tem problema. Da mesma forma que os ventos sopram, nós temos um Deus que é poderoso para impedir ele de soprar, que é poderoso para nos salvar, que é poderoso para nos abençoar.